Já não tinha o Henrique, agora perde mais 2. Claro, o Slimani, a Coxa vai tentar, como a Alê falou, fazer uma força-tarefa para trazer ele a tempo, mas o Kusevich passa a ser dúvida. Eu até acho difícil realmente trazer o Slimani de volta também, né? Por conta de cansaço mesmo, né? Porque o Slimani também não é nenhum guri, né? Ele tem 35 anos, né? E uma viagem longa. E outra, aquele negócio, né? Se é proibido os times jogarem intervalo de 66 horas, não deveria nem ser cogitado, permitido trazer um cara que jogou um dia antes numa seleção pra jogar no outro dia, né? Tudo bem, entendo o momento do clube e o Slimani é o cara que tá fazendo a diferença. Seria ideal que ele jogasse, isso é natural. Só que assim, aquele negócio, né? Primeiro ano. Mas é um prejuízo técnico pro Coritiba gigantesco, né? E é o primeiro ano que tem data FIFA no Brasil de fato, né? Que para as competições. Mas agora sim, a CBF. Só que tá errado um pouquinho, né? A CBF tinha que programar a rodada pra sábado e domingo, né? Óbvio. Se o Brasil joga na terça-feira, não dá pra jogar na quarta, né? Então, esse é o grande problema. De novo tá acontecendo isso, né? Até porque, assim, o futebol brasileiro não é só a seleção brasileira. Você vê, o Atlético tá cedendo jogador pra Argentina, pro Uruguai, o Coritiba aí pra Argélia. Sim. Cederia o Kusevich pro Chile, né? O Vidal, o Atlético cederia se ele não tivesse machucado lá pra seleção do Chile, né? O Arrascaeta, né? Vários jogadores aí, o Atlético Mineiro cede jogadores, enfim. Piquerez. O Palmeiras e tal, o Cuiabá tá cedendo aí o Piquerez. Então, assim, eu acho que a CBF tinha que avaliar essa questão da data FIFA, né? Porque, não dá pra você ter jogo na terça e os caras têm que entrar no campo na quarta, né? E na quinta, mesmo que seja, né? Teria que, dar um intervalo. Então, nessa semana não tem nada, vai ser só o jogo no fim de semana. Você pega o próprio futebol europeu, a rodada da Premier League, por exemplo, começa dia 21 de outubro. Ou seja, não vai ter rodada no meio da semana que vem, dia 18, dia 19. Eu até tava vai dando uma olhada sábado e domingo. Na primeira divisão da Itália e pelos os outros ligas, dia 20 que volta. Então, que é sexta-feira. Não, até sexta, por exemplo, fazer um jogo ou dois na sexta. Não tem nenhum dia 18. Não tem, 18, 19, nenhum. Até poderia fazer na sexta-feira, assim, de repente. Alguém que, não, por exemplo, que não tem jogador em seleção, tal, mas também não dá pra saber, né? Porque a convocação é feita na véspera, uma semana antes aí da data FIFA, pode surgir alguma surpresa e tal. Mas eu acho assim, o correto data FIFA é data FIFA, né? Começa quinta-feira, então você faz jogo no fim de semana, aí você passa aquelas 2 semanas ali sem jogo e volta na outra. E que faz, sabe, na sexta-feira. Daria o intervalo de 66 horas. Sexta, sábado e domingo, pronto. Coloca a rodada ali sexta, sábado e domingo. Só que mas a CBF... nem precisa, né? Mas é que com o volume de jogos que a gente tem no Brasil, o calendário cada vez mais apertado, cada vez mais jogos, é um complicativo gigantesco. Por quê? Porque simplesmente não tem como não ter jogo na quarta-feira que vem. Você não vai faltar data depois. Pois é. Senão vai ter que estender, né? E pro Coritiba acaba sendo um prejuízo e tanto, né? Porque ficar sem o Slimani e também não poder contar com os zagueiros, né? Que vinham atuando como titulares ali, né? Já não vai poder contar, né? Com o Henrique. Agora o Kusevich também acaba desfalcando pela questão do corte no rosto, pela lesão ali. Então acaba sendo mais um ajuste que o Coritiba vai precisar fazer nos 2 setores que são super importantes, que é a defesa, que é algo que estava ali, né, ajustado, pelo menos nesses 2 últimos jogos. E o ataque, que é o fazedor de gols. Claro, o Robson voltou muito bem, né? E a expectativa, claro, que ele possa contribuir mais uma vez, sendo o cara ali, mas não é bem o cara da posição, né? Não, teria que fazer uma alteração de qualquer forma no ataque do Coritiba. Então, é mais uma questão aí pro Thiago Kozlowski utilizar essa data FIFA para tentar buscar alternativas pro Coritiba continuar pontuando, né? Alternativas é o que o Wesley Carvalho não tá procurando buscar na base. Nossa enquete de hoje é sobre isso. Vocês acham que realmente não tem ninguém para aproveitar na base do Atlético, Dalk? Tem, com certeza tem. O problema é que não dá para colocar na fogueira agora. O Atlético tá precisando de várias
várias posições, tem lacunas no seu elenco para mudar jogo muitas vezes. É difícil, às vezes, o Wesley conseguir fazer uma alteração que não fuja de Alex Santana ou Christian um tempo a mais fora, mas geralmente são esses dois jogadores que fazem algo para mudar o jogo. Né? Então o Atlético não tem pontas, o Atlético precisava lateral. Só que você colocar um menino que talvez, e eu entendo o que o Wesley quis dizer, talvez ele usou a palavra errada, mas entendo que ele quis dizer que ainda não estão prontos. Não dá pra pegar lá, né? Não dá pra chegar lá, pinçar o cara e meter a camisa de titular no time. Acho que foi mais ou menos esse contexto que ele colocou, né? Você não pode pegar um cara do sub-20 e já meter ele pra jogar na vaga do Vitor Roque, do Pablo, do Madison, do Thiago Heleno, entendeu? O lateral que vem sendo um grande problema. Você vê, o Mikael, por exemplo, que é um cara que veio da base, ainda tem idade de base e tudo, né? Ele tem figurado no banco de reservas, né? Ficou o período que o Bento ficou afastado como reserva imediato, né? O Léo Link, que também é um cara que subiu recentemente aí, né? Já tem um pouquinho mais de idade, mas fez a base há pouco tempo, tá aguardando oportunidade, teve chances e tal, né? São caras de potencial, né? Sim. É o que eu falei ontem, né? Eu acho que o Atlético poderia pensar novamente na estratégia do Paranaense, para que esses jogadores, que às vezes até o mesmo torcedor vem cobrando uma presença maior, até mesmo os meninos que estão ficando no banco de reservas possam entrar, quem sabe. Eu acho que o Atlético deveria e poderia voltar com a estratégia pro Paranaense. Né? Faz um time mesclado, né? Em todos os anos foi assim. Fazia um time com jogadores jovens, um ou outro experiente, né? Eu acho que poderia ser o caminho para que eles possam ser melhores revelados. Para eles é uma oportunidade, né? Um outro nível de competitividade e acaba sendo uma vitrine, né? Quantos garotos do Atlético que a gente viu no Paranaense que hoje estão aí jogando na Europa, né? Então você consegue fazer uma transição com mais tranquilidade. Mas eu acho que nesse momento do Campeonato Brasileiro, aí, claro, o Wesley precisa medir ali o que vale a pena ou não arriscar, né? Se você tenta fazer adaptações dentro do elenco, que são coisas que ele tá fazendo, muitas vezes improvisando o jogador, ou se ele arrisca entrar com algum garoto da base. E se for entrar, eu acredito que ele não vai colocar como titular, né? Ele vai colocar em determinados momentos dos jogos para ir ganhando minutagem e ganhando experiência ali, porque realmente é um momento muito delicado também, né? Na carreira de todo profissional de futebol. Acho que tanto pro clube, para ter essa responsabilidade de fazer essa transição, quanto pro jogador, né? Que pode entrar ali e muitas vezes acabar não correspondendo imediatamente àquilo que se espera, e aí para ele também acaba sendo uma frustração, né? E você tá falando de talentos, porque se o garoto tá jogando no sub-20 do Atlético, no sub-17, não tá à toa, né? Porque são quantos que passam por lá e acabam não se tornando jogador de futebol. Então, claro que a gente tá falando sim de, acho que profissionais aí, futuros profissionais, que também precisam ser respeitados. E no jogo de domingo tinha o Lucas Beleze, que é zagueiro, tava no banco, o Chiquete e o Danielzinho, né? O Vinícius Cauê também veio da base, né? Um cara que já ganhou alguma experiência e alguma oportunidade. O Matheus Felipe também, acho que veio da base do Atlético, né? Então não, o Matheus Felipe não. Não, o Matheus não, né? Mas o Lucas Beleze, o Beleze, ele é formado na base do Corinthians, né? E veio pro Atlético. Sim. Então, são caras que estão ganhando essa vivência aí que a gente falou agora há pouco, né? De concentrar, de ficar no banco, e de repente, numa emergência, acaba entrando no jogo, né? Mas essa convivência, ela é importante também, né? O Atlético tinha de estar ali no vestiário, de participar das concentrações. O Atlético tinha só o Matheus Felipe e o Beleze pra zaga, né? Se precisasse, de repente, substituir ali no jogo de domingo, um deles ia acabar entrando, né? Opinião dos nossos ouvintes. O Sérgio Alencar dizendo que o Wesley tá certo. Tá fazendo a função de transição. Ele acha que tem que botar a piazada da base participando dos treinos, das concentrações. Agora, jogar é outra história. Só se aparecer um craque entre os garotos. O Luciano Schwartz, o Wesley tá totalmente perdido. Só a diretoria não vê tudo que tá acontecendo. Só toda a diretoria não vê que a data FIFA, que ele teve o time e só rendeu contra o Flamengo porque o Flamengo foi reserva. Galera Coxa participando também por aqui, falando da questão da falta que o Slimani vai fazer, né? Muita gente falando por aqui. O André Ramiro dizendo, pode
trazer. O Slimani aguenta, tranquilo. O Slimaninho também tá por aqui, marcando presença. Muita gente falando aí dessas questões, né, da seleção brasileira e também da base do Atlético, aí da fala do técnico Wesley Carvalho. E com relação à data FIFA, eu acho o seguinte, que a data FIFA devia ser assim, quarta-feira e domingo, né? Não quinta-feira e na outra terça-feira. Acho que o espaço é muito longo. Porque as seleções, todas elas, no mundo inteiro, são assim, elas se reúnem 2 dias antes do jogo, treinam lá meia hora e vão pro jogo, né? Isso é padrão no mundo inteiro. Então a data FIFA tinha que ser um pouco mais enxuta. Eu acho que quarta-feira e domingo, né? Aí quinta e sábado também fica a critério das confederações aí usar a data FIFA. E aí, por exemplo, poderia ter jogo na quarta-feira da outra semana, né? Sem problema nenhum.